Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a definição das funções, tá bom? Vamos ver a função de uma maneira um pouco mais teórica. O que uma função faz? Ela pega um elemento do domínio, tá? Então ela pega aqui um elemento aqui no domínio, um único elemento do domínio, por exemplo, x1, e ela associa a um elemento do contradomínio. Ela associa esse elemento a um elemento do contradomínio através de uma lei, que é uma lei que a gente vai representar assim por f de x, ou seja, y é função de x, y é função de x1. Da mesma forma, se eu tiver um x2 aqui, a gente vai encontrar um y2 correspondente, que é função do x2, tá certo? Principais características aqui para ser função. Todo elemento do domínio tem pelo menos tem um único correspondente. Então, todo elemento do domínio, para todo elemento x pertencente ao domínio, que eu vou representar aqui por letra D, existe somente um elemento no contradomínio, tal que esse elemento é a função de x. Tá certo? Existe somente um. Que mais? Ou seja, então significa que você não pode ter um x3 aqui perdido sem ninguém lá do outro lado. Tá bom? Outra coisa também, você não pode ter um elemento aqui do domínio associado a mais de um elemento no contradomínio. Isso também não pode, senão não é função. Ah, mas eu posso ter um y3 perdido aqui no contradomínio? Pode, não tem problema nenhum. A diferença é o quê? Que o domínio ele é formado pelo x1 e pelo x2, nesse exemplo nosso aqui, né? O contradomínio, que eu vou representar por CD, ele é formado pelos elementos y1 e y2. Aliás, tem o y3 também, né? A gente acabou de falar que pode ter elementos sem correspondentes. E esse conjunto aqui, formado pelos elementos que têm um correspondente lá no domínio, no caso o y1 e o y2, a gente chama de imagem. Vamos fazer um exemplo, um pouquinho mais prático. Então pensa nesse exemplo aqui. Você tem uma loja de picolés, tá bom? E o preço do picolé é igual a R$2. Você está vendendo picolé, o preço do picolé é R$2. Você montou uma tabelinha lá na sua loja para fazer o controle, onde você coloca a sua venda numa coluna, né? Em número de picolés vendidos, e vamos supor que você vendeu, num dia você não vendeu nada, no outro dia você vendeu um, no dia seguinte você vendeu dois, depois no outro dia sua venda melhorou e você vendeu 4 picolés. Bom, para cada venda, né, para cada dia você teve aqui um faturamento. Esse faturamento, a gente vai escrever esse faturamento em reais. Então, se o picolé custou R$2 e você vendeu 0 picolés, você faturou quanto? R$0. Se você vendeu um picolé, é 2 vezes 1. Então, você faturou R$2. Se você vendeu 2 picolés, é 2 vezes 2. Você faturou R$4. Se você vendeu 4 picolés, você faturou quantos reais? R$8. Certo? Então, ó, esse aqui é o seu conjunto, é o quê? É o domínio. Tá bom? Esse é o domínio. Esse lado de cá, ó, então você pode ter aqui perdido nesse conjunto, ter os R$6 perdido. Então, esse conjunto todo aqui que eu estou marcando, ó, é o seu contradomínio. Tá bom? Agora, eu vou marcar um conjunto aqui de amarelo, que são todos os elementos que têm um correspondente lá do outro lado. Esse é o seu conjunto imagem. Isso é a imagem. Tá bom? Essa é a imagem. Então, escrevendo aqui do lado, resumindo. Domínio é formado por quê? Pelo 0, 1, 2 e 4. Observe o seguinte, todo número aqui no domínio tem um correspondente no contradomínio. O contradomínio é formado por quê? Pelo 0, pelo 2, pelo 4, pelo 6 e pelo 8. E a imagem
é formada por quê? Vamos escrever a imagem de amarelo para ficar bem detalhado, bem identificado que a imagem é diferente, ela pode ser diferente do contradomínio, como é nesse caso. Ele é formado pelo 0, pelo 2, pelo 4 e pelo 8. A gente pode representar isso também num plano cartesiano. Quer ver? Vamos representar num plano cartesiano, então. Vou colocar aqui do lado. Vamos representar isso no plano cartesiano. No eixo X, o que a gente vai colocar no eixo X? No eixo X a gente coloca a venda. Quantos picolés a gente vendeu. Então o eixo X é a venda. No eixo Y a gente coloca o faturamento. Tá bom? E esse eixo aqui, a resposta vai sair em reais. Então vamos marcar os pontos. Ó, o domínio é o 0. Aliás, o 0 está ali, né? O 0 é aqui. 0, 1, 2. O 3 não faz parte do domínio, então aqui tem o 4. Nem vou escrever o 3. No contradomínio a gente tem o quê? Tem aqui o 2, 4, o 6 faz parte, o 8 e o 0 aqui embaixo, né, que ele também só faz parte do contradomínio. Vamos marcar os pontos, então? Qual o ponto que está associado? Qual o primeiro ponto aqui? Ó? É o 0 com o 0, né? A gente escreveu aqui na hora. Já viu aqui do lado. O 0 está associado com o 0. Então vamos marcar aqui. 0. O 1 está associado com 2. Eu vendi um picolé, cada picolé custou R$2, eu ganhei R$2. No segundo dia, que eu vendi 2 picolés, o meu faturamento foi 4. No quarto dia, o meu faturamento foi 8. Tá vendo? Todos esses caras aqui são as relações, são os pares ordenados que formam a função. E eles obedecem a uma regra. Qual a regra aqui? Qual a regra? O Y, que é o faturamento, é igual a 2 vezes o... 2 vezes o quê? 2 vezes a quantidade de picolés que você vende. Essa é a regra para essa função. Tá bom? Y é igual a f de x, em que f de x é sempre 2 vezes x. Beleza? Um abraço, pessoal.